Olá pessoal, vou fazer um vídeo sobre o Império Acadiano, o primeiro império que se tem notícia na história, né? Então vamos pro vídeo. Os acadianos, eles originalmente surgiram como um povo nômade por volta de 2550 a.C., né? Eles foram já por Oriente Médio, né? Não sabe muito bem de onde eles vieram. E em pouco tempo, né? Em questão de 200 anos mais ou menos, eles criariam o tal do primeiro império da história, né? Eles iriam para Suméria, né? Inicialmente, e depois eles iriam aos poucos, né? Porque tem a história do primeiro rei deles, né? Que daria o pontapé inicial, né? Sargão I. E o Sargão I, ele se parece muito com a história do Moisés, lá da Bíblia. Então, ele tinha uma origem real, vamos dizer assim, e ele acabou sendo tirado do seu lar, né? Colocado numa cesta e colocado rio abaixo, né? O rio Eufrates, até ser encontrado por um humilde jardineiro, né? Que o criou como se fosse o filho adotivo. E esse filho, esse jardineiro, né? Chamava lá Bum ou Itbel, né? E o criou e ele achava que tinha sua origem humilde, mas depois de adulto ele descobriu sua origem real, foi reivindicar o seu direito ao trono, né? E conseguiu, e deu origem ao primeiro império da história, né? E ele lutou, né? Contra a própria Suméria, né? Foi a primeira nação que ele lutou. Ele conquistou e ele era assim, violento, né? Bruto, né? Mandava os soldados saquearem, atacarem as cidades da Suméria, né? Derrotou primeiro na Batalha de Uruk. E o Sargão, ele daria origem, né? Como falei. E vamos ver, por exemplo, em 2350, o Império Acadiano tinha 30 mil quilômetros quadrados. Em 2300, 650 mil quilômetros quadrados. 2250, 80 mil quilômetros quadrados. E 2200, 250 mil quilômetros quadrados, né? Era na cidade da Acádia, né? Cidade, ou Ágade, como eles chamavam, né? Até hoje não sabe onde fica essa cidade, ela desapareceu ao longo dos séculos, né? Dos milênios, e essa foi uma civilização da Idade do Bronze, né? Civilização acadiana, e eles falavam acadiano, que depois vai virar língua franca, né? No Oriente Médio, e o acadiano e o sumério viraria língua literária. Até o elamita iria se influenciar de certa forma, né? Pelo acadiano, que eles vão começar a escrever por escrito cuneiforme. Então, ele governou por 56 anos. Ele governou o império, né? Se estendeu onde hoje é o atual Iraque, Irã, Síria e Turquia, né? Por todas essas regiões, né? Ele se estendia do oeste do Mediterrâneo, talvez até o Chipre, né? Chamada de Captara, passando pelo leste, o Elam, né? Passando também, dizem também pelos hititas, mencionando também que eles conquistaram aquelas terras, né? Um pouco antes de surgir a civilização hitita, que foi em 2000 a.C., né? Uns séculos antes. E até oeste de Magan, né? Que seria Oman. Ele teve uma filha, que se sabe, né? O Sargão, chamado Enheduanna, virou sacerdotisa de Nana, no templo de Ur, né? Acho que ela virou tipo, a sacerdotisa principal de lá. Ela era filho lá do rei. E ele era desse início, né? Então, e uma curiosidade, antes de continuar, é que antes dele virar lá o rei, ele virou
Ele trabalhou para um rei lá da Suméria chamado Ur-Zabada. Zababa, né? Ur-Zababa. Que ele foi primeiro copeiro e depois virou jardineiro, né? E depois ele subiu o trono, né? Uma curiosidade. Então, ele governou, conquistou muitos locais. E depois que ele faleceu, ele foi substituído por um cara chamado Himushi, que era tio do Naram-Sin, né? O neto dele, né? Então, o Himushi subiu ao trono. Ele ganhou vários títulos, Himushi, rei da Acádia, rei de Kish, rei da Suméria e rei do universo, né? Que é um título de supremacia mundial lá deles, né? Dos sumérios. E ele massacrou várias cidades, esse Himushi. E Ur, né? Ele massacrou também. Ele massacrou também Lagash, Der, Casalu, Uma e Adab, né? Os sumerianos, né? Os sumérios, eles foram massacrados, né? Pelos acadianos, né? E sofreram perdas humanas enormes, né? Tem registro. E houve muito descontentamento na morte do... Quando ele já era velho, né? O Sargão, né? Mas ele derrotou, né? Eles acreditavam mais ou menos nos deuses, né? Dos sumérios, né? Os acadianos. E Enlil e Nana, né? Esses deuses. Eles exportavam excedentes agrícolas. Eles tinham que tributar a população com lã, carne, leite, queijo, né? E depositar tudo nos templos. E também eles importavam minério de metal, né? Provavelmente cobre, essas coisas estranhas, né? São do bronze. Madeira, pedra para construção, né? Porque lá no Oriente Médio não tem pedra, então eles construíam tudo de adobe, né? Então tinha que importar de outros lugares do mundo. E houve a expansão, né? E nas montanhas de prata, que hoje são Montes Taurus, os cedros do Líbano e os cobres de Magan, né? Que é essa região de Magan, de Umm, né? Seria a Arábia Saudita, Oman, Bahrein, né? Esses locais do Oriente Médio, né? E entre outros lugares, né? Que eles comercializavam com terras estrangeiras, né? Como Mar Hashi e Meluha, né? Esse Meluha não se sabe muito bem onde que é, né? Acredita que se pode ser a atual Índia, né? Mas não se sabe exatamente que local é esse, né? Entre as inovações estão novos selos cilíndricos, né? E para as artes vai a estátua de Bazek, né? Construída em 2350, 2100 antes de Cristo. E também podemos falar os deuses An, Enlil, Enki, Ninur, Sag, Nana, Utu e Nana, né? Então são esses deuses, né? Eles faziam um comércio de prata, né? Com a Anatólia, Lapis-Lazuli, no Afeganistão, etc, né? Esse império durou aproximadamente 180 anos, né? Não foi um império muito vasto, longo. E eles acabaram sendo derrotados pelos Gútios, né? Por volta de 2200 teve uma seca na região. E os Gútios aproveitaram e destruíram o império acadiano, né? Então
E houve a terceira dinastia de Ur, que foi um renascimento da civilização suméria após a queda do Império Acadiano. E quando houve isso, foi criado os primeiros códigos de lei, né? Lembrando que não é o código de Hammurabi, mas na verdade foi na Suméria, né, que criaram-se os primeiros códigos de Urukagina, né, que foi de 1400, um pouco antes da formação do Império, da criação do Império Acadiano, e depois o código de Ur-Nammu, volta de 2100 a.C., né? Então, mas eles teriam dado sei lá, as origens, né, para a criação do primeiro império da história, né? Apesar de não durar só menos de 200 anos. Então, esse é o vídeo. Curta, comente, compartilhe e se inscrever. Falou!